A Europa respirava como um gigante acordando depois de um longo inverno. Séculos de caos haviam quebrado o continente. Cidades em ruínas, caminhos abandonados, línguas divididas. Reinos pequenos, frágeis, desconfiados uns dos outros. Roma estava morta no ocidente, mas sua sombra ainda se movia. Uma sombra longa, uma lembrança quente, um sonho que recusava desaparecer. Antes de continuar, respire fundo. O que você vai ver agora não é apenas a história de um rei. É a primeira tentativa de ressuscitar Roma. Inscreva-se no Ecos da História e acompanhe esta saga épica até o fim, porque Roma caiu, mas Roma não parou de respirar. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, a Europa parecia uma fogueira apagada, ainda quente, mas sem luz. Não existiam mais imperadores, não existia mais ordem, não existia mais certeza. O que existiam eram chefes tribais, reis improvisados, líderes locais e um continente que parecia andar sem destino. Mas havia algo no ar, algo que veio dos velhos tempos, algo que Roma deixou plantado como uma semente de mármore em solo bárbaro. Essa semente começou a germinar no coração de um povo que ainda acreditava na união entre a coroa e a cruz, os francos. Os reis merovingios, herdeiros de Clovis, já não tinham força, e o trono franco era um enfeite. O verdadeiro poder estava atrás dele. No cargo de mordomo do palácio, um homem controlava o reino enquanto os reis dormiam. Esse homem era Carlos Martel. Ele derrotou os Omíadas em Tours. Ele salvou o Ocidente da expansão islâmica. Ele impediu que a Europa se tornasse outra. Ele pavimentou o futuro e, quando morreu, deixou mais do que vitórias, deixou herança. Essa herança passou para seu filho, Pepino, o Breve, que se tornaria o primeiro rei franco coroado com a bênção direta do Papa. Uma aliança antiga renascia. Trono e altar, poder e fé, rei e igreja. E dessa união nasceria alguém que mudaria o mundo. Quando Pepino morreu, deixou 2 filhos, Carlos e Carlomano. O destino, porém, escolheu apenas um. Em 771, Carlos se torna rei dos francos e a Europa ganha uma força que não via desde Roma. Ele era alto, imponente, de olhar cortante, de presença inabalável. Onde outros viam fronteiras, Carlos via caminhos. Onde outros viam divisão, ele via império. Onde outros viam trevas, ele via missão. Carlos Magno não nasceu em mármore, nasceu no barro da guerra e moldou seu mundo numa bigorna de ferro. Os saxões resistiam. Carlos marchou contra eles por quase 30 anos. 30 anos de fogo, cristianizações forçadas, rebeliões intermináveis e vitórias que transformaram florestas escuras em terras francas. Os lombardos desafiaram. Carlos cruzou os Alpes, cercou Pavia e tomou deles a coroa de ferro. Fez da Itália parte de seu reino. Os ávaros ameaçaram. Carlos os esmagou, destruiu seus tesouros e trouxe ao Ocidente um fluxo de ouro que não existia depois dos tempos romanos. Cada guerra era uma página arrancada do velho mundo para escrever um novo, e esse novo mundo tinha um nome: Império. Mas Carlos não queria apenas conquistar, queria reconstruir. Ele olhou para as ruínas do passado e decidiu reacender a luz que Roma havia apagado. Foi assim que nasceu o Renascimento Carolíngio. Monges copiaram manuscritos raros, mosteiros se tornaram centros de ensino, a escrita foi padronizada, a educação voltou a ser uma política de Estado. A arte renasceu, o pensamento renasceu, a Europa renasceu. Por um momento, o continente voltou a brilhar. Era como se a escuridão das ruínas antigas tivesse deixado escapar um raio de sol, e Carlos Magno era o guardião dessa luz. Mas faltava algo, a última peça, o último passo para completar o sonho. O título que havia desaparecido no Ocidente. Imperador dos Romanos. O trono romano estava vazio desde 476. Constantinopla não reconhecia o Ocidente como herdeiro de nada. Mas o Papa via em Carlos um novo Constantino. O mundo antigo respirava dentro dele. No ano 800, numa noite fria de dezembro, Carlos Magno entrou na Basílica de São Pedro. Não como rei, mas como promessa. O templo estava cheio.
A luz das velas tremulava como se a história respirasse. E quando ele se ajoelhou diante do altar, o Papa Leão III ergueu uma coroa e a colocou sobre a sua cabeça. Era o impossível, o impensável, o império renascido por um bárbaro. Imperador dos romanos. Roma renascia, não em pedra, mas em carne. Não no Mediterrâneo, mas no coração da Europa. E tinha um nome novo, o Sacro Império Romano. Nem todos aceitaram. Constantinopla se irritou, reis do Ocidente tremeram, nobres duvidaram, mas o povo viu esperança. Carlos Magno tentou reconstruir o que o mundo havia perdido, e por um instante, conseguiu. Seu império não durou para sempre. Seus sucessores dividiram terras, guerrearam entre si, deixaram o mundo se fragmentar novamente. Mas o sonho não morreu. Ele mudou de forma, mudou de nomes, mudou de coroas, mas continuou vivo como uma sombra colossal projetada sobre os séculos. Dessa sombra nasceu o Sacro Império Romano Germânico, um império que viveria 1000 anos. 1000 anos de coroações, de cruzadas, de alianças, de tragédias, de renascimentos, tudo porque um rei franco aceitou uma coroa romana. Quando Carlos Magno morreu, o mundo perdeu um rei, mas ganhou um arquiteto da história. Ele foi enterrado sentado, como se o tempo ainda precisasse dele. E a Europa, pela primeira vez desde Roma, tinha um caminho. Não perfeito, não eterno, mas forte. Um caminho iluminado pela chama antiga que Carlos tentou reacender. A chama de Roma. No próximo episódio, a última luz do mundo romano brilha no Oriente. Constantinopla, cercada por muralhas douradas, se prepara para o maior cerco da história. Os canhões otomanos rugem, as muralhas tremem e 1000 anos de Roma estão prestes a cair. Episódio 9. A morte do mundo romano do Oriente. A queda de Constantinopla. Assista a playlist completa. Novos episódios quinta e domingo às 20 horas. Roma renasceu no Ocidente, mas no Oriente, Roma caiu para sempre.